Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Estou dando risada aqui, a gente estava fazendo umas maldades aqui antes do programa começar e fazendo alguns comentários sobre a conjuntura política brasileira, então entrei assim no ar já rindo das coisas que estavam acontecendo aqui antes do programa começar. Bom, o nosso Câmara Aberta Sindical é ao vivo, você pode participar, você pode mandar sua pergunta por telefone, fazer o seu questionamento, não é obrigado absolutamente a concordar com a gente, muito pelo contrário, eu gosto quando há algo contraditório, porque isso dá uma dinâmica para o programa e reforça o seu caráter democrático e de tribuna de debate, como devem ser os programas de televisão. Aliás, faz falta, a televisão brasileira é um deserto, não há programas de debate, os programas de entrevista são muito frios e não há o contraditório, que é o que faz, já diz o ditado, que é da discussão que nasce a luz, né? Então, eu acho que falta isso muito na TV brasileira e aqui a gente, sem querer ser a palmatória do mundo, a gente procura fazer aqui o debate, o entendimento, mas também observando muitos pontos de vista diferentes dos nossos. Todo programa gira em torno de um eixo. Nosso eixo hoje é o piso estadual, nosso salário mínimo estadual. Há um salário mínimo nacional, que é aquele instituído pelo Getúlio Vargas, pelo grande Getúlio Vargas, pelo estadista, notável estadista brasileiro Getúlio Vargas, e que está aí até hoje mostrando a sua importância, e há agora os pisos estaduais. Há um esforço do movimento sindical para que esses pisos eles sejam compatíveis com a realidade econômica de cada estado. Por exemplo, no estado de São Paulo, com o PIB que nós temos, que é praticamente 1/3 do PIB nacional, evidentemente que você pode ter um piso aqui de R$1.000, que não vai quebrar o estado, dada a grandiosidade da nossa economia. E o movimento sindical tem aqui tem feito reuniões com o governo e parece que é uma proposta que passaria porque são faixas, a faixa de 755 para 889,25, o segundo grupo subiria de 765 para 901 e a terceira faixa atingiria 912,81, que já é um patamar um pouco mais razoável e compatível com o porte da economia paulista. Eu, de piso do Estado de São Paulo, entendo niente, não entendo nada. Quem entende são os convidados que estão aqui hoje, com quem nós vamos conversar. São eles. Danilo Pereira, que preside a Força Sindical do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Danilo, pela sua vinda aqui ao Câmara Aberta Sindical. Fazia tempo que você não vinha. E temos dois estreantes, o Rogério Giannini, secretário de Relações do Trabalho da CUT, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, portanto eu já sei se eu precisar fazer uma consulta aqui, a quem eu devo recorrer. E também, obrigado, viu, Rogério, e o Daniel Ferrer, que é da subseção do Diese na Força Sindical, o Daniel também estreante aqui. Obrigado, viu, Daniel, pela sua presença. Danilo, deixa eu, antes de entrar aqui na pauta, dizer que foi gerado mais um posto de trabalho no Brasil com carteira assinada, que é o posto Zé Dirceu, que vai ser gerente no hotel em Brasília e vai ganhar R$20.000. Aí eu mandei um e-mail para o Moacir Teske, que é presidente da Contratur, e disse: Moacir, é bom porque eleva o piso salarial da categoria, né? R$20.000 é um parâmetro bastante razoável, eu gostaria muito de, trabalhando, ganhar esse salário mensalmente, mas um dia eu chego lá. Danilo, me diga uma coisa, Danilo Pereira, que foi presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo. Como é que estão as negociações com o governo, o que o movimento sindical pretende e o que o governo vem oferecendo? Bom, primeiro, Franzinha, te agradecer a oportunidade, mais uma vez, o convite de estar participando do seu programa, cumprimentar seus telespectadores aqui e dizer aí, nós estamos, o Estado de São Paulo, ele implantou o piso regional estadual em 2007, inclusive foi no governo do Serra que implantou. E eles têm uma característica, tem alguns impedimentos dentro, quando foi... 2007 foi implantado. Então, de lá para cá, acho que uns 2, 3 anos não houve uma discussão com o movimento sindical. Tá. Se implantou e se classificou em 3 pisos, piso 1, piso 2, piso 3, e elencaram algumas profissões relativas a esses pisos. Mas isso nunca foi discutido profundamente com o movimento sindical. E acho que a partir de 2009, né, nós, com as outras centrais, nós começamos aí, já quando eu estava na secretaria da Visaia, começamos a discutir e ver que critérios que poderíamos usar para poder realmente ter um
um piso, um salário mínimo regional compatível com a economia do Estado de São Paulo. E aí as centrais se uniram e a gente tem proposto, né, nós propomos lá um critério que fosse idêntico, parecido com que a política de valorização do salário mínimo nacional. Ou seja, né, INPC mais PIB, crescimento do PIB. Tá? Porque no passado, ao implantar, depois eles tiveram um critério. Então, vou dizer assim, o primeiro piso, que é o piso 3, ele teve um achatamento de reajuste, né? Tá. Então, hoje você tem aí, uma média, por exemplo, de aumento real de 2007 a 2013, é muito menor que os outros estados, que têm uma economia muito menor que a nossa, né? Então, nós estamos levando uma proposta, com o Tadeu agora, que é o secretário. Ele deve conversar com o governador, nós estamos pedindo uma audiência com o governador, da gente reduzir esses 2 pisos para um piso e incluir também a cesta básica. Hoje a cesta básica no estado de São Paulo é onde você trabalha muito mais para você conseguir 2 cestas básicas e meia. Nos outros estados você consegue comprar muito mais. Ou seja, além de pagar um piso, digamos, para um empregado de uma pequena sapataria, de uma pequena loja, não, porque a loja ela tem um piso do comerciário. Uma doméstica, por exemplo, você pagaria o piso e forneceria uma cesta básica, é isso? Não, eu vou dizer, a cesta básica é calculada pelo Diese, hoje o piso regional nosso, você compra muito menos cesta básica. Você está se referindo à cesta básica do Diese, lá do CV. Então, comparativamente aos outros estados, o piso regional do Rio Grande do Sul, você pode comprar mais 3,52 cesta básica. Entendi. Então, nós colocamos como critério também, até para poder você recuperar de 2007 para cá o valor do piso regional do estado de São Paulo. Ok, obrigado, Danilo. Ainda bem que no começo o senhor disse que era um assunto sobre o qual eu não tinha conhecimento e a gente, jornalista, acha que conhece os assuntos e, na verdade, conhece alguma coisa. O mais importante, o importante jornalista chamado Renato Pompeu, não é saber quem sabe. Então, aqui nós estamos tratando com os que sabem. Rogério Giannini, nessas negociações você acha que dá para chegar a quanto? Dá para fixar em 2 faixas, ter um salário mínimo estadual só e em que valor? Olha, se a gente pensar no histórico, eu acho que o Danilo acertou muitas vezes. Tinha 3 faixas e o que aconteceu é que a faixa maior foi achatando. Certo. Né? As 2 maiores foram achatando, então praticamente quando nós começamos a negociar com o ZAI em 2009 e começamos a conseguir crescer um pouco mais, o efeito para as outras 2 faixas já estava muito difícil, porque você teria que ter aumentos muito maiores para surtir efeitos aumentos. Só conseguimos regular isso a partir, foi 2010 para 2011, né, que aí fixou, começou a data aproximar de janeiro, que a ideia nossa era igualar a mesma política, né, trazer para janeiro o reajuste do piso, porque em algum momento o piso nacional, o salário mínimo nacional ficava superior nos meses de janeiro e fevereiro, que ele começou a ser reajustado em janeiro, e tentar uma variação que também compreendesse o piso, o PIB do estado de São Paulo. Então esse é o critério. Eu acho que além disso nós vamos ter dificuldade, acho que nós não estamos exatamente otimistas, mas eu acho que tem espaço pelo menos para crescer um pouquinho além dessas 2 variáveis, né? Quais são as variáveis? O INPC e mais a variação do PIB estadual. Tá. Essa fórmula você acha que é uma fórmula razoável? Essa fórmula é razoável e ela tem dado conta. O problema é que o piso estadual ele está defasado em relação a outros pisos de estados que economicamente, a gente pode dizer que praticamente todos os estados do Brasil têm uma economia menor que a de São Paulo, né? É que não é o único critério, não é só o tamanho da economia, a gente tem que pensar algumas outras coisas, como uma certa, como é que é a distribuição de renda, quanta gente você impacta, né? Mas, de qualquer forma, como São Paulo defasou nos últimos tempos, a gente precisa buscar algum acréscimo. A ideia foi a variação da cesta básica. Né? Ou seja, é um parâmetro concreto. Talvez nem que não fosse um critério contínuo, porque talvez isso levasse mais, mas que neste momento servisse como um parâmetro para
para subir, porque o que interessa para a gente o piso? Digamos assim, é um quantum que a pessoa tem que compra alguma coisa, né? Tá. E a cesta básica é a grande referência. Então, acho que seria fundamental encorpar um pouco mais o piso para além do critério esse critério já está estabelecido, né? Da variação do PIB mais o INPC. Mas eu acho que nesse momento a gente precisaria sinalizar. E sinalizar por quê? Porque a gente tem discutido o tempo todo que a política de valorização do salário mínimo no Brasil, como um todo, ele é um dos principais agentes do desenvolvimento do país e um dos principais formas de você distribuir renda, né? Perfeito. Então, e aqui no estado de São Paulo, nós poderíamos estar intensificando isso, ou seja, São Paulo jogar peso, diz tanto que São Paulo é uma locomotiva, então a gente podia ser uma locomotiva nesta política social, que é de distribuição de renda e um motor do desenvolvimento a partir da criação de um mercado grande, de um mercado pujante, né, de um mercado inclusive para consumos básicos. Perfeito. Né, que é o diferencial do Brasil, inclusive do ponto de vista até de como o Brasil lidou com a crise econômica. Então acho que tem um componente bastante interessante aí. Correto. Daniel Ferrer. É Ferrer ou Ferrer? Ferrer. Ferrer. Daniel, eu vou fazer uma pergunta, mas antes quero fazer aqui um comentário mais ou menos na linha do que disse o Rogério Giannini. A principal conquista dos trabalhadores brasileiros nos últimos anos foi a política de aumento continuado do salário mínimo. Aliás, foi a principal conquista do movimento sindical brasileiro, porque é uma conquista que beneficia diretamente 48 milhões de brasileiros da ativa e inativos, aposentados e pensionistas. E hoje, antes de vir aqui ao programa, eu li uma matéria sobre o balanço de quantos empregos gerou o Bolsa Família no Nordeste. Qual a indução de empregos de um programa dessa monta? São 807 mil empregos só na região do Nordeste. Portanto, como é importante você distribuir dinheiro na base, porque alimenta e aquece todo o ciclo econômico, chamado ciclo virtuoso. E quero crer que também o aumento do piso aqui paulista, e aí o economista Dias vai poder dizer sim ou não, também é um fator de alimentação desse ciclo virtuoso. Mas, Daniel, eu queria saber de você o seguinte, qual, na avaliação de vocês técnicos, é o teto que pode bater esse piso? Se é um teto, para não dizer, também não vai estourar a finança, não vai gerar problemas para quem contrata, e quantas pessoas... Qual o universo que abrange esse salário mínimo estadual aqui em São Paulo? Bom, boa noite, agradeço primeiro o convite, boa noite a todos. Antes de responder exatamente essa pergunta, fazer uma elaboração para chegar nessa resposta. Perfeito, fique à vontade. Batendo o olho, primeiro, nos valores que compõem cada uma das faixas salariais em todos os estados, e deixando claro que apenas os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possuem piso regional. São Paulo possui 3, o piso 1 é de 755, o piso 2, 765 e o piso 3, que é o superior, 775, uma diferença de R$10 em relação um ao outro. Quando é instituído em 2007, essa diferença era de R$40, então é esse movimento que foi colocado de convergência, de achatamento. Achatou. E os outros estados possuem outras faixas. Rio de Janeiro possui 9 faixas, Santa Catarina atualmente 4, Paraná atualmente 4, já possui os 6 e Rio Grande do Sul 4 também. E onde que se pratica o piso mais alto, você sabe? Paraná. Quanto é que é no Paraná? Mas bom, isso é relativo, né? Olha, é o seguinte, por exemplo, o maior piso de São Paulo, que é 775, sim, ele é inferior ao menor piso do Paraná, que é 882. Entende? O piso de São Paulo superior, ele só é maior que, pontualmente, o menor de Santa Catarina, o menor do Rio de Janeiro e o menor do Rio Grande do Sul. Todos os outros demais, são 18 faixas, todas que eu coloquei, são superiores à maior faixa do estado de São Paulo. Então, o que acontece? Esses são os valores nominais atuais dos pisos. Diante disso, o que foi feito? A gente calculou o ganho real acumulado para cada uma dessas faixas e para o piso regional como um todo, de 2007 como ano base, para efeito de comparação, São Paulo e os demais estados.
O ganho real acumulado de 2007, como o Danilo colocou, a 2013 no piso regional de São Paulo é de 24%, enquanto que dos outros estados, Paraná é 41%, o ganho real acumulado nesse quase período. O dobro. Quase o dobro. Rio de Janeiro, 31% e Rio Grande do Sul, 28%. Santa Catarina, para efeito de comparação, não dá para fazer porque foi instituído em 2010. Então teria que trazer uma nova ano base. Bom, o que acontece? Se o critério de reajuste fosse sustentável de NPC mais o PIB do estado de São Paulo, desde sua instituição em 2007, o ganho real acumulado seria de 31,4%. Ou seja, seria nos patamares que você tem nos demais estados. Agora, isso não é uma política sustentada, não se manteve. Então, por isso que enxergar essa defasagem em relação aos pisos dos demais estados foi necessário, e essa foi o debate colocado entre as centrais e apresentado esses números para o secretário do Trabalho, o Tadeu Moraes, a necessidade de você definir um critério que seja capaz de recompor essa defasagem acumulada ao longo desse período e, em seguida, no segundo momento, como o Rogério colocou, possivelmente, um critério sustentado de reajuste de NPC mais o PIB do Estado. Então, o que foi elaborado pelo Diese? Algumas opções de composição do cálculo de reajuste e a inclusão da variação da cesta básica a preços da capital do Estado de São Paulo se mostrou a mais defensável, a mais bem fundamentada, bastante criteriosa. Então, o que acontece? A gente definiu o poder de compra do piso regional em cada um dos estados em cestas básicas a preços da capital daquele estado. Entendi. Então, o que acontece? Se a gente incluir a variação da cesta básica no cálculo do reajuste, a gente vai chegar nesse valor de 17,78%. Que é o que vocês estão reivindicando de reajuste. Exatamente, a reivindicação das centrais. O poder de compra do salário mínimo regional em São Paulo chegaria próximo à média dos outros estados. Que a média dos outros estados é de 2,84 cestas básicas. 2,84? Exatamente. Chegaria, com esse reajuste, São Paulo chegaria a 2,81. Perfeito. Atualmente é de 2,34, é a menor. Historicamente, desde 2007, tem essa trajetória. São Paulo só supera Rio Grande do Sul em 2007 e em 2009. Em todos os outros períodos e em relação a todos os outros estados, São Paulo é o menor poder de compra em cestas básicas. Então é discrepante essa relação do salário mínimo ser o menor em relação à cesta básica, que é a maior. Entendi. Bom, nós vamos voltar a falar desses números, fazendo a ressalva de que falar em números é sempre... complica um pouco, porque são muitos números, e aí não dá tempo do telespectador, nem eu que estou aqui, imagina o telespectador elaborar, né, e fazer uma síntese do que são esses números. O que fica claro é que São Paulo paga pouco em relação ao que poderia pagar e em relação aos demais estados, já que se toma como parâmetro a cesta básica das capitais. Nós temos uma sessão aqui no programa chamada Na Linha. Eu quero crer que já podemos chamar, ok? Vamos lá? Boa noite, salvo engano, estamos na linha com José Boaventura Santos, que preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes, a CNTV, a famosa CNTV. O Boaventura, meu amigo de muitos anos, obrigado pela sua participação. Boaventura, rapidamente, como é que está a tramitação no Ministério do Trabalho para regulamentar a lei que garante aos vigilantes adicional de risco ou de periculosidade de 30%? Boa noite, Franzinho, é um prazer falar com você, com todos aí. Hoje a Comissão Permanente Tripartite do Ministério do Trabalho concluiu a votação e a deliberação sobre o texto. O texto, então, está pronto para a assinatura do ministro. E o ministro, que ontem informou que hoje não poderia assinar a portaria em função de um compromisso com a presidente de Santa Catarina, já confirmou com a gente para segunda-feira, às 16 horas, um ato solene, uma cerimônia para assinar a portaria de regulamentação da nossa periculosidade. Na próxima segunda-feira, então, haverá a solenidade de assinatura da portaria. Exatamente, às 16 horas do Ministério do Trabalho. Em Brasília. Exatamente. E a partir disso não se discute mais se vigilante tem ou não direito aos 30% de adicional. Aí é líquido e certo. Aí, no dia seguinte deve estar publicado no Diário Oficial, aí não tem discussão, menos de 30, é 30 mesmo, não tem discussão se é armado ou desarmado, não tem discussão se espera daqui a 2015, 2016, passa a valer de imediato. O Boaventura abrange os vigilantes das estatais, os guardas, os GCM, os guardas civis municipais também, ou não? O texto inclui
também os trabalhadores de empresas públicas, como o metrô e etc., inclusive os guardas municipais. Agora, Boaventura, você calcula pela CNTV, incluindo os guardas municipais, que o adicional beneficiará quantos trabalhadores no Brasil? Olha, Brasil, nós temos 800 mil vigilantes das empresas de prestação de serviço, mas incluindo todos os trabalhadores, nós imaginamos que ultrapassemos aí a casa dos 2 milhões de pessoas diretamente beneficiadas. Quer dizer, 2 milhões de brasileiros passarão a ter seus trabalhadores brasileiros sobre o seu piso um adicional de 30%, ou seja, um aumento expressivo na massa salarial, né? Exatamente, aumento da massa salarial e, acima de tudo, um reconhecimento e valorização desses trabalhadores, entendeu? Perfeito. Esse fator para a gente é fundamental. Boaventura, essa luta que agora se revela vitoriosa leva quantos anos já? 10, 15 anos? Pelo menos 17 anos, quando nós fizemos a primeira tentativa no Congresso Nacional de aprovar essa questão do risco de vida, do reconhecimento do risco. Depois, a deputada Vanessa, isso através do deputado Chico Vigilante. Depois, a deputada Vanessa Grazedin apresentou um projeto específico em 2004 e nós chegamos, então, a 2012 com a lei sancionada pelo presidente Dilma, apesar de todas as pressões do patronato, e agora, com a regulamentação, nós sacramentamos essa conquista. Boaventura, eu agradeço muito a sua participação e parabenizo o seu esforço, que eu sei que você foi quem, na qualidade de presidente da Confederação, articulou tudo isso, tratando com a Polícia Federal, tratando com o Ministério da Justiça, tratando com o empresariado. Não é fácil. Então, parabéns e boa sorte aos vigilantes brasileiros. Eu agradeço e quero dizer, Franzinho, que essa foi uma luta comprada, uma bandeira comprada por todos os vigilantes em todos os lugares, tá? E sem dúvida nenhuma, os avanços que nós conquistamos nas convenções coletivas facilitou bastante, e as convenções é obra de cada trabalhador. Portanto, a categoria está toda ela de parabéns, e eu agradeço também o apoio e a solidariedade que sempre contamos de você e de outros parceiros importantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Falamos com Zé Boaventura Santos, presidente, vigilante, né, da Bahia, e presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes, Confederação Nacional, né? Eu conheço o Boaventura há muito tempo e é uma pessoa que eu admiro pela firmeza de princípios e pela serenidade com que trata assuntos importantes, que dirigir qualquer categoria, Danilo, é complicado. Uma categoria armada é ainda mais complicado, né? Então eles tiveram a persistência e a serenidade suficiente para tocar essa luta de forma vitoriosa. Antes de retomar aqui com o Danilo Pereira, que preside a Força Sindical do Estado de São Paulo, também é dirigente da Federação dos Químicos, Rogério Giannini, que é secretário de Relações do Trabalho da CUT e presidente do Sindicato dos Psicólogos, e o Daniel Ferrer, da subseção do DIESE na Força Sindical São Paulo, eu quero fazer um registro triste, porque no sábado nós perdemos um grande amigo, que é o Pascoal Madeu. O Pascoal foi do Sindicato Comerciário durante muitos anos. A pessoa diz que no Brasil a gente só fala bem das pessoas depois que elas morrem, né? Mas eu sempre falei bem dele estando vivo, porque merecidamente era um grande ser humano, me ajudou muito num período em que eu estive muito doente. Sua solidariedade não tem preço e eu jamais esquecerei do gesto do Pascoal. Mando um abraço a ele, Maria Emília esposa e aos filhos que sempre nos assistem aqui no Câmara Aberta Sindical. Então, abraço a todos e a vida segue, é assim mesmo. Danilo, as negociações do piso salarial estadual, elas passam pelo secretário do Trabalho. O secretário do Trabalho agora é o Tadeu Moraes, que é um líder metalúrgico, dirigente metalúrgico. O Tadeu já esteve aqui no programa várias vezes. Como é que o Tadeu tem sido duro na queda ou está flexível para negociar? Eu acho que a posição do dirigente sindical quando está no governo é sempre delicada, né? Mas facilita muito. Nós tivemos aí, inclusive, o compromisso, que não está escrito, quando a gente trouxe o mesmo critério da valorização do salário mínimo nacional, isso não está na lei ainda, aqui na lei estadual. Correto. Né? E o governador acabou cumprindo, acho que em função também dessa aproximação e colocando o dirigente sindical na Secretaria do Emprego e Trabalho, né? Então, está delicado, mas eu acho assim, o que está prevalecendo muito, quero registrar aqui, é a unidade da central, viu, Francinho? Que bom. Nós estamos a 6 centrais, participou de todos os eventos, e
E aí a dificuldade nossa hoje é realmente mobilizar a Assembleia Legislativa, né? Que está complicado para se mobilizar a Assembleia Legislativa. Mas mesmo assim o governo vem cumprindo, mesmo sendo pacto. Para esse ano 2014, a gente já vai para janeiro o reajuste, né? Vão equiparar ao piso nacional. Quer dizer, piso e salário mínimo terão mesmo a database. Database já, a partir de janeiro. Avanço, e você perguntou também para o Daniel, a questão da abrangência. Tá? Então nós temos um compromisso hoje com o Tadeu, de ter um fórum de discussão mais permanente ali dentro. Tá? Porque você deixa para discutir no mês de outubro, novembro, e já está perto do recesso e a gente tem dificuldade, inclusive, de relacionar. Eu acho que também tem que estar um contato nosso, mobilizar a Assembleia Legislativa, né? E os nossos deputados têm compromisso com os trabalhadores. Porque hoje é muito, ainda, a gente tem uma estimativa aí que se a abrangência atinge 7 milhões e 200 mil trabalhadores no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo, Danilo? Tá? Porque hoje você está dividido nessas faixas, das 3 faixas, mais ou menos você tem umas 108 profissões, né, que são divididas em 3 aí. Os rurais se incluiriam nessa? Então, para você ter uma ideia, até dentro do nosso pedido, colocar como critério também a cesta básica, em função porque hoje, com o piso que nós temos hoje no estado de São Paulo, nós não atingimos as categorias hoje, as profissões que são elencadas em cada piso, poucas delas ganham menos que o piso que eles estão propondo, né? Aliás, nós só temos o pessoal que ganha menos que isso, que é o 755, rurais e telemarketing. Tá? Aí nós temos também aprofundar uma discussão, porque você tem categorias que têm database em setembro e que, dependendo do reajuste do piso salarial das categorias, eles vão ficarem até janeiro defasado. O salário normativo ficaria menor. Ele vai ter o piso até dezembro, ele vai ter o piso maior, mas chega em janeiro, vai ter o piso menor que o piso estadual. Você diz, o salário normativo da categoria passa a ser menor. Passa a ser menor. Tem algumas que tem pouca mobilização, então. Então, uma das reivindicações nossas também das centrais sindicais é que você coloque uma cláusula compensatória, para que seja automático o reajuste dentro do piso estadual, né? Então, ou também, né, fazer com que certo tipo de dirigente que aceita um piso de fome desse, tira a bunda da cadeira e vá à luta, né? Porque não é possível que, numa economia capitalista como o estado de São Paulo, você aceite um piso de 650, 700 reais. É absolutamente inadmissível. Não quero aqui ensinar ninguém a fazer sindicalismo, mas é tão flagrante e óbvio que só me resta dizer isso, né? Bom, antes de continuar aqui com os nossos entrevistados, o Rogério Giannini da CUT e o Daniel Ferrer do Diese, eu quero mostrar algumas publicações sindicais que nós sempre mostramos aqui durante o programa. Nos mandam e a gente... Aqui é uma revista da Federação dos Comerciantes do Estado de São Paulo sobre, com a bola toda, Tainá Salles, Miss Comerciária Paulista 2012, esbanja charme, mais do que charme, e declara ser apaixonada por futebol. Porque houve agora o concurso de Miss Comerciária no Estado de São Paulo sábado, e ganhou, se não me engano, uma moça de Barretos. Então eu quero que numa próxima oportunidade a gente possa mostrar a Miss, porque exibir a beleza e o charme, isso nunca fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Quero também aproveitar e mostrar uma revista do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, presidido pelo Isaac, que aliás é um dirigente sindical que eu gosto muito, acho que é um dos bons quadros, dos jovens quadros da CUT. E ele faz um balanço 2007 e 2013, um período de conquistas, avanços e diálogo com a sociedade, e tenho visto lá, eles mandam as matérias para a gente sempre na agência sindical, é realmente um sindicato muito atuante, então quero mostrar aqui a revista. Por fim, para finalizar a parte aqui de mostrar materiais sindicais, material do Sindicato dos Práticos de Farmácia do Estado de São Paulo, né, Grande São Paulo, presidido pelo João Brito. O sindicato fecha acordos e garante aumento real. Atacado obtém 9% no piso e 8,5% para os demais salários. Varejo 8,5%, o que dá um aumento real razoavelmente bom para a categoria no período. Muito bem. Nós temos daqui a pouco um intervalo, já posso chamar? Bom, então, a certa altura do programa, para que a gente possa respirar aqui, a gente chama um intervalo de 2 minutos, 2 minutos e meio, voltamos daqui a pouco para falar sobre o piso estadual aqui no estado de São Paulo, né,
demandado e que as centrais estão buscando melhorar seu valor e equalizar também as faixas. E vamos tocar outros assuntos aqui do sindicalismo, até porque hoje houve um acidente, infelizmente, com mortes no Itaquerão, né? Parece que um guindaste tombou e atingiu o teto e aí, por azar, morreram 2. Por sorte, era hora de almoço, senão a tragédia teria sido muito maior. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Olá, profissional de beleza. Meu nome é Maria dos Anjos Mesquita Elmécia. Eu sou presidente do Sindibeleza, sindicato que representa você, profissional de beleza, cabeleireiro, manicure, esteticista, depilador e maquilador. A partir do momento que a nossa categoria foi regulamentada, exija o seu registro em carteira, os seus benefícios, a sua garantia e o bem-estar da sua família. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da nova Central Sindical de Trabalhadores e faço uma saudação ao Movimento Sindical de São Paulo, essa locomotiva que expande a nossa luta, e a classe trabalhadora de São Paulo, convidando-os para conhecer melhor a nova central. Acesse www.ncst.org.br ou pelo Facebook, apenas Nova Central. Sejam bem-vindos. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Juliana Cristina Pereira é a nova Miss Comerciária Paulista. Ela é de Barretos e disputou o título com mais 33 candidatas, sábado, dia 23 de novembro. Fiel ao tema Copa do Mundo, o auditório do nosso centro de lazer em Praia Grande foi transformado num estádio de futebol. Do campo, ou melhor, da passarela, ela concedeu emocionada a entrevista. Fiquei muito feliz, muito emocionada, porque Barretos foi a primeira Miss Comerciária Barretos e a primeira Miss Barretos que está levando a faixa da Miss Comerciária Paulista 2013. As demais colocadas no Miss Comerciária Paulista 2013 foram Karine dos Santos Moraes, Votuporanga, segundo lugar. Yasmin Freire Zanin, Lorena, terceiro lugar. Bianca Florentino Videira, Presidente Prudente, quarto lugar. Lara Maria Carvalho Fernandópolis, quinto lugar. E Bárbara Camila dos Reis Ferreira, Bragança Paulista, foi escolhida a Miss Simpatia. Elô Pinheiro compôs um seleto grupo de jurados. A eterna garota de Ipanema homenageou o concurso. Eu acho que é um grande estímulo para essas mulheres que trabalham tanto, ter aquele momento de glamour, um momento que elas realmente mostrem aquilo tudo que elas têm, que é a beleza também, e que às vezes elas até esquecem por causa do trabalho. E hoje nós vimos que realmente elas são lindas e que têm todo o charme para andar numa passarela, e não só na passarela de uma loja, né, que elas trabalham. Então, até o presidente, nosso querido presidente Mota, ainda falou, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, são elas meninas que vêm, que passam no doce balanço, e eu digo, balanço a caminho da passarela, não é a caminho do mar. O presidente do Sincomerciário, Joel de Paula, festejou 2 vitórias. Realmente foi maravilhoso. É um evento que a FEComerciários já faz há muitos anos, incentivado pelo presidente Mota, a gente realizou pela primeira vez. Foi realmente uma surpresa para nós ter uma menina como vencedora aqui. Muito gratificante e muito satisfatório. Estou muito feliz e pretendemos concorrer mais vezes durante os anos posteriores para a gente dar trabalho para as demais, com certeza. E não bastasse isso, veio uma moto. Primeira vez que a federação sorteia uma moto e a moto saiu para... Barretos, isso. Foi uma grande surpresa também. Sinal que hoje nós estamos num dia de sorte. Eu sou pé quente nisso, né?
Por fim, o presidente Mota da FEComerciários comemorou o sucesso da 19ª edição do concurso Miss Comerciária Paulista. Essa 19ª edição do Miss Comerciária Paulista realmente foi maravilhosa. 34 concorrentes, 34 meninas realmente bonitas. E me começa a preocupar. Cada vez mais, cada ano que passa, vai aumentando o número de sindicatos que fazem esses concursos regionais e realmente vai ficando num número que a gente vai ter que, se aumentar, nós vamos ter que fazer o Miss Comerciária em 2 etapas. Mas eu acho que isso é muito valorizado, eu acho que os dirigentes sindicais, com esse comprometimento de valorizar a mulher comerciária, é muito importante, né? Eu acho que aqui nós mostramos hoje a beleza de 34 candidatas que não são modelos, não são manequins, e mostrar hoje aqui na passarela todo o charme, toda a simpatia e toda a beleza da mulher comerciária. Parabéns à categoria comerciária, parabéns aos dirigentes sindicais e parabéns nós que saímos daqui hoje com uma noite inesquecível, comemorando aí o próximo ano, que é o ano da Copa do Mundo, e foi um cenário belíssimo, o ritual de músicas belíssimos e as candidatas. Então, parabéns, uma noite para a família comerciária realmente inesquecível. Muito bem, voltamos aqui com Câmara Aberta Sindical, ao vivo, hoje recebendo 2 sindicalistas, o Danilo Pereira, que preside a Força Sindical e é dirigente dos Químicos do Estado de São Paulo, Sindical do Estado de São Paulo, né? E o Rogério Giannini, que é secretário de Relações do Trabalho da CUT e presidente do Sindicato dos Psicólogos, e um economista, Daniel Ferrer, da subseção do DIEESE na Força Sindical São Paulo. Antes de voltar ao tema aqui, que é o salário mínimo do Estado de São Paulo, vamos falar de outras coisas do sindicalismo para não ficar aqui numa ladainha de piso estadual. Acho que as coisas mais ou menos já foram esclarecidas a respeito disso. Eu queria registrar e agradecer que o Mauro Ramos, jornalista do Sindicato Comercial de São Paulo, me enviou um relatório dos acessos ao site do sindicato. Mauro, eu vou só dar um número aqui cheio porque eu vou ler, né? Porque eu não tive tempo de dar uma olhada aqui nesse material ainda. E ele registrou o recorde de acesso ao site, onde foram 32 mil acessos. Então, eu considero um acesso alto, impressionante para o sindicato, e dizer que é uma vitória de nós jornalistas que a gente vem defendendo junto às direções sindicais, que invistam na comunicação eletrônica, que invistam nas novas mídias, porque o futuro chegou e quem não acordar para isso vai ser ultrapassado pelas novas tecnologias, porque o processo de avanço tecnológico é avassalador. Isso sempre foi ao longo da história e não será nesta quadra diferente. Ô Daniel, só para aqui colocar um pouco mais de números, e não números que confundem, sim números que esclarecem, ao seu caso, com relação aqui ao salário mínimo. Que outros números? Você fez essa comparação com o Paraná, com outros estados, com as faixas, o que você destacaria mais de importante desse piso? Porque se são 7 milhões de trabalhadores, tem um impacto na economia. Porque se você aumentar R$20 para 7 milhões de trabalhadores, dá um bolo enorme de dinheiro, não é isso? Então, essa questão foi colocada no debate entre as centrais. E suscitou um novo problema, o problema de quais categorias compõem cada um dos pisos. Porque quando o piso regional é instituído em 2007, ele é elaborado, as categorias que compõem cada uma das faixas são elaboradas a partir da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações de 94. Só que existe uma discrepância, que não existe um enquadramento muito bem específico, bem delimitado. Então, não dá para definir a capacidade de pagamento exata de cada uma das faixas salariais, dos setores empresariais que compõem cada uma das faixas. Isso é um primeiro problema. Então, é isso que o Danilo colocou. Suscitou o debate sobre o enquadramento das categorias que compõem essas faixas. Entendi. E outra questão se refere, dado isso, como que você poderia fazer um enquadramento que possibilitasse novas opções de reajuste. Por exemplo, no Paraná, existem 4 faixas salariais. O Paraná que apresenta o maior ganho real acumulado nesse período de 2007 a 2013. Existem 4 faixas. E se você olhar para a composição das 4 faixas, está bem delimitado quais são os grandes grupos da CBO, que é a classificação brasileira, que compõem cada uma delas. Então você pode pegar lá na base de dados do Ministério do Trabalho e determinar o salário de admissão médio dessas categorias no ano anterior foi tal, o desse ano é tanto, qual foi o crescimento, qual foi a variação do salário de admissão médio. E a partir daí você determinar uma nova opção de reajuste.
Para o estado de São Paulo, isso fica inviável, justamente por essa confusão que está colocada nas categorias que compõem cada uma das faixas. Esse é um elemento e o outro é a capacidade de pagamento que você não consegue estimar com precisão, né? Entendi. Bom, nós temos uma reportagem, mas daqui a pouquinho. Eu quero colocar uma questão que extrapola o que nós estamos debatendo para a observação aqui dos três convidados, o Danilo, o Rogério e o Daniel. Daniel, Rogério e Danilo, eu tenho observado lá a partir do meu trabalho que o Brasil, agora no sentido positivo, está na contramão da história, porque as categorias, nós estamos gerando emprego, as categorias estão obtendo aumento real de salário e nós estamos promovendo, também obtendo ganhos de PLR. E contrariamente ao que acontece em Espanha, Portugal, etc., nós não estamos tendo perdas de direito, né? Que está na Espanha, em Portugal, agora invadiram 4 ministérios lá contra o governo conservador que quer cortar direitos. Então eu queria discutir com vocês rapidamente essa questão, por que está acontecendo no Brasil, mas logo após a reportagem externa. Essa reportagem é rápida e nós colocamos hoje, íamos colocar uma outra matéria inédita, mas tendo em vista o acidente que houve lá no Itaquerão, no ginásio que vai abrir a Copa do Mundo, a gente preferiu colocar uma matéria com um sindicalista que já falava de assuntos de segurança no trabalho, portanto, a reportagem não perdeu a oportunidade e nós vamos chamar agora a matéria com o Antônio de Souza Ramalho, do Sindicato da Construção Civil de São Paulo, ok? Manifestação hoje, A segurança e saúde nos ambientes de trabalho são bandeiras permanentes do movimento sindical. Dia 10 de novembro, a lei que regulamenta a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a chamada CIPA, completou 69 anos. O deputado estadual e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo, Antônio de Souza Ramalho, propõe a realização de uma ampla campanha de conscientização dos trabalhadores sobre a importância da CIPA. A Comissão Interna de Prevenção do Acidente ela é de super importância. Infelizmente, no Brasil, nunca teve. Você tem no papel, na prática, a maioria das empresas não faz uma eleição. Pelo contrário, eles vão lá, pegam o chefão, não sei aonde, colocam ali. E a CIPA não funciona dessa natureza. Quer dizer, nós precisamos ter uma grande campanha para que os trabalhadores disputassem, assim como disputam uma vaga para ser vereador, como disputam uma vaga para ser deputado, como disputam uma vaga para ser dirigente sindical, que ele pudesse disputar uma vaga para disputar a CIPA. Ramalho enfatiza que as condições de trabalho são desiguais no Brasil e cobre investimentos. O acordo que o Ministério Público fez com a OAS para pagar 15 milhões de indenização por conta desses 38 trabalhadores que encontraram no aeroporto Cumbica em trabalhos escravos, quer dizer, sem segurança de trabalho nenhuma. Agora, isso acontece em São Paulo, na terceira cidade maior do mundo, na maior do Brasil, num estado rico. Como será que essa construtora trata trabalhadores lá no Nordeste, na transposição do Rio São Francisco, lá no Acre, lá nas hidrelétricas, lá nas pontas, no meio dessas estradas que não tem nem sindicatos? Você está fazendo lá os viadutos, ficam lá. Que CIPAs são essas? Quer dizer, nós acabamos tendo um SESB de mentirinha. O Brasil hoje gasta 63 bilhões com acidente de trabalho, quer dizer, investe na saúde 38 bilhões, gasta quase que o dobro em acidente de trabalho, é o que custa. E o que a gente vê todo dia, nós estamos falando de CIPA, não é só no trabalho, quantidade de pessoas que se acidentam com moto e pode ver que 80% delas não estão passeando nem indo para o trabalho, não, eles se acidentam porque estão trabalhando, coitado, porque precisa entregar documento, tem um prazo, é produção, um monte de coisa. Caminhoneiro que se acidenta porque ele ganha por viagem, muitas vezes ele está pagando o caminhão, mas também não tem nenhuma orientação, não deram para ele quais são os riscos que ele tem por conta do acidente. Enfim, nós precisamos ver na própria cozinha da nossa casa, na hora de cozinhar. Então é uma coisa que está na cara evidente. Talvez o que não tenha é campanha para que nós possamos nos prevenirmos para dar segurança à nossa saúde, principalmente a saúde física, e avançarmos, porque nos países do primeiro mundo os acidentes são zero. Você pega Canadá, e olha, a norma do Canadá, em todas elas, representa 10% do Brasil. Então nós temos uma norma bem melhor,
com a cultura, quer dizer, infelizmente, que na prática não funciona. Olha, sereno, preciso e oportuno o que disse o nosso Ramalho. E eu quero aproveitar a presença de um dirigente sindical, aliás, 2 dirigentes sindicais aqui no programa, para voltar a defender uma tese que eu defendo aqui há anos, que é preciso fazer uma campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho contra as doenças no trabalho, as chamadas doenças ocupacionais. Isso tem que ser uma ação das centrais sindicais, do Sistema S, porque tem muito dinheiro lá, pode gastar, e do Ministério do Trabalho, ministério que num governo de origem popular é um ministério de 5ª categoria, e nós sempre falamos isso aqui, nós não admitimos que o Ministério do Trabalho seja esse ministério do fundo do palco, como é o Ministério do Trabalho tem sido nesses últimos anos. Tem que ser um ministério linha de frente, um ministério que discuta política, um ministério que proponha, um ministério que interfira politicamente, no bom sentido, na vida dos trabalhadores e da vida da nação, e isso não vem ocorrendo. Muda ministro, troca de ministro e não há política. Não adianta trocar o ministro se não tem política de Estado para essa área. Então eu defendo o que o Ramalho disse. Ampla campanha de conscientização, chega de acidente, de morte, de lesão e de sofrimento. Nós não podemos mais aceitar isso de jeito nenhum. Danilo Pereira, deixa eu voltar aqui à pergunta que fiz antes da fala do Ramalho sobre a questão dos aumentos salariais. Os químicos, nós até fizemos um programa aqui recentemente e esteve aqui um dirigente, não foi o João Scaboli, nem foi o Serginho. Edson Bicalho. O Edson Bicalho, exatamente. E ele falou da campanha salarial. Você tem os números da campanha dos químicos? Sim. Como é que foi a campanha? Quantos trabalhadores foram beneficiados? Aí 155 mil trabalhadores, né, do setor químico, que é representado pela Federação da Força Sindical, e foi 7,5% de reajuste, né? Teve aí quase 1,84% de aumento real, no período que é complicado, aí nós estávamos na data base de novembro, e tivemos 8,4% no PLR, que é o Participação de Lucros e Resultados. A PLR, no caso de vocês, era da convenção. Ela é garantida na convenção. Na convenção. Na verdade, ela funciona como uma multa. As empresas que não negociarem ou discutir a negociação PLR, ela tem que pagar um valor que é fixo, né? Esse valor ela tem que pagar gera como uma multa para forçar a negociação do PLR. Então, para fazer a lei funcionar na prática. Dentro do cenário, eu acho que foi um bom acordo do setor químico, mas eu gostaria de 2 pontos que você tocou. Acho que é lamentável essa questão, agora a gente está sabendo do acidente lá no Itaquerão. Isso vem um pouco na contramão do que está acontecendo no país, o desenvolvimento, a economia crescendo. Eu acho também que um ponto fundamental, porque está mantendo a conquista, acho que é a unidade do movimento sindical, que tem trabalhado, porque não tem sido fácil. A gente tem visto aí a lei, o projeto de lei 4330, outras questões que estão colocando aí para o movimento sindical, e graças aí à unidade do movimento sindical a gente está resistindo, né? Ao contrário, se aumenta a economia, o desenvolvimento do país, a indústria, a construção civil, mas aumenta a questão do acidente, né? Na verdade, principalmente na construção civil, nós temos aí uma baixa fiscalização, a legislação nossa pode ser ótima e boa, até melhor de país de primeiro mundo, mas infelizmente a fiscalização não. Você disse muito bem aqui, o Ministério do Trabalho é precarizado, sem auditores, né? Você tem um outro órgão, que é o Ministério Público do Trabalho, de ver se preocupar também de entrar nessa área, que é a questão da saúde ocupacional, a questão do acidente, está se preocupando em dificultar a arrecadação dos sindicatos, que é a sua contribuição sindical. Então, infelizmente, o país cresce, desenvolve a sua indústria, a sua construção, setor de serviços, comércio, e você tem uma incidência muito maior de acidentes e doenças profissionais, né? Perfeito. Obrigado, Danilo. Rogério Giannini, a gente está correndo já contra o relógio, olha aqui para cima porque tem um relógio. Muitas categorias obtiveram aumento real. Os bancários, por exemplo, se você junta os 12 anos, os 12 meses do ano, com todos os ganhos, 536 mil bancários injetarão 8,7 bilhões na economia. Os metalúrgicos ligados à força sindical obtiveram um acordo de 8%, são 750 mil também, e significa um aporte, como os químicos, um aporte importante na economia. Aqui você atribui os ganhos que os trabalhadores estão obtendo. Ganhos reais. A política econômica do governo, a força do sindicalismo, a unidade das centrais, ou a tudo isso junto?
Eu acho que é uma mistura dessas coisas, né? Eu acho que tem um clima de investimentos, existe um crescimento da economia, existe o PAC, existem programas. Isso tem sustentado, e existe a questão da própria valorização do salário mínimo, que também condiciona um pouco isso, né? Porque se você tivesse ganho no salário mínimo, mas não tivesse ganho, isso geraria também uma pressão social e política muito importante. E o próprio aquecimento no mercado de consumo interno, né? E eu acho que isso tem gerado... nós tínhamos também uma coisa muito represada, porque nos anos 80, né, ainda durante o regime militar, nos anos 90, e os anos 2000 foram, né, no início dos anos 2000, com os dois governos do FHC, né, liberalismo, foi exatamente o contrário, né? Crise econômica, perdas. Então nós também, de certo modo, a gente pode dizer assim, foi um aprendizado. A gente aprendeu a lutar em situação muito pior, né? Tá. Eu acho que isso gerou um acúmulo de força, e isso está muito vinculado a minha sensação, a esse clima de que o Brasil está se desenvolvendo, está crescendo, taxa de juros caiu, subiu de novo. Então, outra preocupação do movimento sindical, né, que também aliás, nos une. Protesto ontem em Brasília, né? Protesto ontem em Brasília, né? Que então, acho que tem esse, digamos, como você falou, um certo círculo virtuoso. Eu acho que, do ponto de vista da unidade das centrais, talvez para as campanhas salariais também tem funcionado, né? Na verdade, algumas campanhas têm sido feitas com federações da CUT, da Força Sindical, setor químico. Então, bancários, isso é muito claro, né? Porque é um acordo nacional. Então, acho que tudo isso tem e também a força e a organização e a unidade têm servido também para barrar certas tentativas de ataque pesados, né? Como 4330, né? Lembrou? Que que eu sempre digo, se passar é o fim do mundo, né? Porque você citou Getúlio, tudo que veio de Getúlio até aqui é desmontado numa canetada só, numa única lei, porque com processo de terceirização em massa e processo de terceirização absolutamente sem controle, nós não temos a menor condição de resistir a esses ataques. Então, acho que é isso, acho que é a unidade nossa e também o clima favorável de crescimento econômico do Brasil. Vamos ouvir agora o economista do Diese, Daniel Ferrer. Daniel, você avalia, ou o Diese avalia, que há espaço para a economia brasileira crescer, em crescendo espaço para aumentar, para que haja aumento de salários e expansão do poder de compra dos trabalhadores, ou nós chegamos num grau, digamos assim, de limite? Não, eu acredito que não existe esse limite colocado de esgotamento no processo de desenvolvimento. Aliás, acompanhando a trajetória da taxa de crescimento do PIB, existe uma retomada ao longo da década de 2000, esse resfriamento, essa desaceleração nos anos recentes, mas já uma retomada desse movimento, essa retomada da trajetória de crescimento, expressa, inclusive, esse ano, por um aumento real das categorias do primeiro semestre significativo e as categorias que vêm fechando as convenções coletivas, os acordos no segundo semestre, já superior, trazendo essa média de aumento real para cima. Tá. Essa é a perspectiva que está colocada, né? Perfeito. Eu quero registrar rapidamente que hoje está ocorrendo uma greve em Guarulhos, na empresa chamada Keita. É uma metalúrgica que há uma demanda por PLR que a empresa não quer pagar. Também, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos região, me informou lá o diretor Célio Malta, a empresa parece que não está pagando hora extra corretamente e impõe jornadas excessivas aos trabalhos de domingos, portanto, a greve continua, porque é preciso ter o mínimo de equilíbrio entre as relações capital-trabalho e iniciativas do capitalismo selvagem, como esse projeto canalha do Sandro Mabel, nós não podemos engolir de jeito nenhum, porque ele quer restabelecer a escravidão, voltar a uma situação pré-CLT. Antes de terminar o programa, e agradecendo mais uma vez o Danilo Pereira, presidente da Força Sindical do Estado de São Paulo, dirigente químico, o Roberto Giannini, secretário de Relações de Trabalho da CUT, presidente do Sindicato dos Psicólogos, o Daniel Ferrer, economista do Diese, da subseção da Força Sindical São Paulo. Eu quero mostrar um convite aqui, se é que eu posso, de um jornalista amigo nosso, que já trabalhou comigo na agência sindical, o Ricardo Flight, que está lançando um livro chamado Domesticador de Silêncios. É um livro de poemas
e ele agora trabalhou na Federação dos Metalúrgicos e hoje trabalha no Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e região. Será no dia 7 de dezembro, que é um sábado, aqui das 14 às 17 horas, no espaço Revista Cult, na rua Inácio Pereira da Rocha, 400, Vila Madalena, São Paulo. Então está feito o convite aqui a todos os nossos, o Daniel, ao Rogério Janini. Aliás, vou deixar aqui ao Rogério o convite e finalizar aqui mandando um abraço para quem não nos assiste, infelizmente, que é o povo de Vitória da Conquista, na Bahia. Olha que gesto extraordinário da população. Inventaram que um médico cubano, exatamente por ser cubano, por causa do preconceito, teria errado lá numa dosagem de remédio e se verificou que o médico tinha adotado o procedimento cientificamente, chamado protocolo, adotou o protocolo correto. Aí uma vereadora nervosa lá, querendo criar caso político, fez a denúncia e se revelou infundada. Pois bem, o médico voltou ao seu posto de trabalho e foi praticamente levado nos braços da população. Então eu acredito que esse tipo de registro, a população, o povo não é bobo. Até hoje ninguém me provou essa tese de que o povo é bobo. Sabe que falta médico, sabe que o Estado é omisso, sabe que a elite brasileira não quer ir para os lugares recônditos atender a nossa população. Chamemos os cubanos. Já chamar chinês, chama chinês. Se tiver que chamar armênio, chama armênio. O que não pode é o povo ficar sem saúde, sem assistência à saúde. Então um abraço a todos os que agiram como o povo daquela cidade que eu conheço e também com todos que se solidarizaram com aquele gesto importante e muito significativo. E um abraço a todos e a todas que nos assistiram. Quarta-feira que vem estamos aqui com o novo Câmara Aberta Sindical discutindo o mundo do trabalho. Muito obrigado.